Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui de Java no canal do Código. Nessa aula aqui falaremos a parte 2 de if, de condicionais, né? Então vou abrir o meu Eclipse novamente. Essa é a aula 15, então já criei um arquivo aqui da aula 15, né? Com o método principal public set void main. Beleza? Bom, na aula passada a gente falou um pouco de condicionais, a gente apresentou o comando if. O comando if é um dos mais importantes aí, se tratando de linguagem de programação. E nessa aula aqui a gente vai continuar falando sobre ele. Falaremos sobre o else, né? Que é justamente o comando complementar ao if, que executa caso a condição if não ser realizada, né? Então, vamos aqui continuar o que a gente estava fazendo, que é um relance da aula 14, onde a gente criou um programa para verificar se a idade da pessoa era maior ou igual a 18, e aí se fosse, imprimia na tela que ele era maior de idade. Bom, nessa aula a gente vai fazer alguma coisa bem parecida, então vou começar do zero para quem ainda não pegou ainda os detalhes, pegar novamente. Então vou criar primeiramente um scanner aqui, né? Lembre-se que o scanner ele precisa ser importado do seu programa. Aqui eu importei, então eu vim aqui em cima da classe, ó, eu coloco import javautil.scanner. Se você não viu a aula de scanner, dá uma olhada, dá uma checadinha ali para conferir isso. Beleza, então temos o scanner, aí eu vou criar uma variável para a idade, né? E aí eu vou imprimir na tela, logo de cara, uma mensagem para o usuário em colocar a idade pelo teclado. Então digite a sua idade. Beleza? Então a variável idade vai receber o meu scanner, nesse caso aqui é o sc.nextInt, porque ele vai receber um número inteiro. A idade é um número inteiro, né? E aí eu vou fazer a verificação. Se if idade for maior ou igual a 18, eu imprimo que ele é maior de idade. Então, system.out.println, você é maior de idade. E aí, nessa aula aqui, a gente vai fazer uma extensão disso. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Se ele verifica, se ele for maior que 18, ele entra nessa condição aqui, nesse bloco da condicional if. Só que se ele não for, se ele tiver, por exemplo, uma idade 17, ele não vai entrar e não vai executar nada. Quer ver? Então, vou fazer até um exemplo aqui de execução. Né? Vou executar esse programa aqui embaixo no console, e digito sua idade, se por exemplo colocar 17, ele não entra na condição e veja que o programa já terminou, terminated. Então, seria legal tratar esses casos, né? Então, você dá uma tratativa para casos que não são cobertos pelo seu programa. Então, nesse caso, a gente coloca o comando else. O comando else ele vai executar exatamente o que o if não executou. Então, por exemplo, se a condição for maior que 18, ele entra aqui. Caso contrário, ele entra aqui, obrigatoriamente. Então, ele vai entrar em uma das duas, independente do que o usuário colocar como entrada. Então, colocar você não é maior de idade. Beleza? Então, lembre-se, pessoal, que esse else ele é obrigatoriamente necessário. Ele precisa, na verdade, do if. Se você colocar o else sozinho, o seu programa vai dar um erro. Por exemplo, ó, vou apagar esse if aqui. Ó, verifique, ó lá, ele já dá um erro e ele fala que é um if sem o else. Ó. Sintaxe error, né? Então ele dá um erro nesse comando else, apesar dele ser um comando válido, mas ele não existe sem o if. Beleza? Então vamos executar esse programa. Aí eu vou digitar a minha idade, então vamos colocar lá, se for 16, por exemplo, ó, você não é maior de idade. Isso significa o quê? Que ele fez a leitura aqui na linha 11, ali chegou nessa condição aqui para verificar se a idade é maior que 18, não era, porque a minha idade é 16, e naturalmente ele entrou aqui no else. E ele imprimiu essa mensagem aqui de baixo. Ok? Tá, bom, eu espero que tenha ficado claro essa questão do else, porque a partir de agora, os exercícios que a gente vai ver aqui no canal do código, naturalmente eles vão precisar desse else para ser executados. Já emendando a questão do if e else,
eu vou aproveitar aqui e falar do else if, né? O else if, o que é? O else if é a possibilidade de você colocar uma condicional a mais nessa verificação. Então, por exemplo, vamos estender esse exercício aqui e ao invés de só verificar se ele é maior de idade ou não, a gente vai verificar faixas de idade. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar como comentário aqui em cima, só para a gente lembrar. Então, se por exemplo, se ele for menor que 18, eu vou imprimir que ele menor de idade. Tá. Se ele tiver, vou colocar x, né? X é a minha idade. Se x for menor que 18, ele é menor de idade. Se ele tiver entre 18 e... vou colocar aí uns 65 anos, ele é adulto. Se ele for maior que 65 anos, ele vai colocar idoso. E acho que eu vou estender também essa parte. Na verdade, se ele for menor do que, por exemplo, estou chutando aqui, na verdade, né? Colocar criança se ele for menor que 12. E se ele tiver entre 12 e for menor que 18 anos, ele é adolescente. Então percebam, pessoal, que eu estendi, né, o nosso problema. Até então era bem simples, era só verificar se ele é maior que 18 ou não. Mas agora tem várias faixas, são vários intervalos de idade, e para cada intervalo eu vou imprimir alguma coisa. Né? Então, como que a gente resolve esse problema? Eu vou apagar o que já escrevi. A gente vai continuar usando if else, só que de outra maneira. Então, a primeira idade que a gente que apareceu ali, ó, é x menor que 12. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, se x menor que 12, x não, desculpa, né? X é a idade, tem que colocar variável idade. X menor que 12, idade menor que 12, eu imprimo na tela que aquilo você é uma criança. Beleza? Pessoal, esses valores que eu coloquei são arbitrários, né? Depende do enunciado, enfim, mas é só para vocês sacarem a ideia do uso de um else if e de uma condicional. Beleza, se ele for menor que 12, imprime essa tela. Se não, então entre o else é como se fosse um se não, né? Se não, se, né? Então percebam que esse é um comando novo. Além do else, eu estou usando um if com else if, beleza? Então, se ele não for menor que 12, eu vou fazer uma outra verificação, beleza? Então, se ele entrar aqui, acabou a condicional, então ele vai executar isso e pronto, então beleza, vai encerrar por aqui. Caso contrário, ele vai vir nessa segunda verificação, que aí sim eu vou verificar se ele é menor que 18. Mas, professor, putz, muita gente me pergunta, né? Mas eu não preciso colocar aqui que ele, além de ser menor que 12, ele tem que ser menor que 18? A minha resposta é não, né? Não precisa, porque senão vai ficar redundante. Por quê? Cara, aqui eu verifiquei se ele é menor que 12. Se ele não for menor que 12, ele vem aqui. Quer dizer, se ele já chegou nesse segundo if aqui, nessa segunda condicional, significa que pelo menos ele tem 18 anos. Né? Ou ele tem 12 anos, ou entre 12 a 18. Beleza? Desculpa, entre 12 a 17, né? Porque se ele for 18, entra numa outra categoria. Então, se ele tiver até 18 anos, sem incluir o 18, claro, eu vou imprimir na tela que ele é um adolescente. Né? Então, isso aqui é uma maneira mais lógica e mais fácil de você entender faixas e intervalos de valores. Né? Inclusive, o else if, eu até sugiro que seja utilizado nesses momentos, quando você tem um certo intervalo de valores, certas categorias de números ou faixas de caracteres, enfim, de coisas. Tudo que tem intervalos é legal você usar else if e funciona. Então, se ele tiver entre 12 e 18, você é um adolescente. Beleza? Tá. O próximo é se ele tiver entre 18 e 65. Então, se ele não entrou nem no primeiro e nem no segundo, ele vai entrar no terceiro. Na verdade, ele vai verificar se o terceiro é verdadeiro. Então, se a idade for menor ou igual a 65, né? E aí, novamente, se ele chegou nessa verificação, significa que ele é maior que 12
e maior que 18. Então eu já estou entendendo 18 e 65. Nessa faixa aqui, você é um adulto. E aí, por fim, né, se ele não entrou nenhuma dessas verificações, eu posso usar o else sozinho, porque obrigatoriamente ele vai entrar nesse último. Se nenhuma dessas essas perguntas aqui, dessas condicionais, for verdadeira, né? Então ele vai entrar nesse último obrigatoriamente. Ah, mas professor, eu preciso colocar aqui um else if que para verificar se a idade é maior que 65? Minha resposta é não. Por quê? Novamente, pessoal, fica mais redundante. Quanto mais limpo o seu código, melhor. Né? Nesse caso aqui, se você deixar um else, fica mais clean. Né? Você não está fazendo uma pergunta redundante. Se eu colocar maior que 65, ele fica redundante, cara. Porque ó, ele não é menor igual a 65. Porque se ele fosse, ele entraria nesse daqui. Então, eu já estou assumindo que ele já tem uma idade maior que 65. Justamente porque é o contrário da pergunta anterior, da condição anterior. Então, nesse caso aqui, eu não preciso. Simplesmente coloco else. Né? Então, por exemplo, o cara tem 70 anos. Ele não vai entrar em nenhuma dessas condições e vai entrar no else, cara. Então, eu já posso assumir que ele é um idoso. No nosso enunciado aqui. Tranquilo, pessoal? Então, vamos executar aqui para ver se o nosso programa está correto. Opa, peraí que teve um erro de... Ah, faltou um ponto e vírgula, óbvio. Cara, isso aí é comum na programação, você esquecer ponto e vírgula. Putz, já passei vários dias e noites aí para lembrar que um probleminha era um ponto e vírgula. Obviamente não era Java, mas, cara, é um problema absurdo. Bom, vamos lá. Então, se eu tiver uma idade menor que 12, por exemplo, 10, beleza, você é uma criança. Se eu tiver entre 12 e 18, então vou colocar 14, ele é um adolescente, beleza? Então, se ele tiver entre 18 e 65, por exemplo, 55, você é um adulto. E se o cara tiver lá uma idade bem avançada, tipo uns 90, você é um idoso. Beleza? Bom, é isso assim, pessoal. Não tem muita mágica, mas é legal saber que existe esses else if e else ifs. Provavelmente você vai usar bastante aí nos exercícios aqui do canal do código e nos exercícios que você vai ver na vida aí, né, de programador. E se tiver alguma dúvida adicional nessa questão aqui, não deixa de colocar um comentário que responderemos na medida do possível. Se você curtiu, compartilha com seus amigos, assim você ajuda o canal a crescer, né? E a gente, putz, cada um se ajudar aí ao máximo. E te espero numa próxima aula aí. Valeu, pessoal, um abraço.